1. Vamos ler esses 17 versículos do início do Evangelho segundo escreveu nosso irmão Mateus. Diz a palavra de Deus, livro Mateus capítulo 1. É o primeiro livro do Novo Testamento. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, Isaque a Jacó, Jacó a Judá e a seus irmãos. Judá gerou de Tamar, Pérez e a Zera. Pérez gerou a Esrom, Esrom a Arão. Arão gerou a Aminadab, Aminadab a Naasson, Naasson a Salmão. Salmão gerou a Raabe, de Raabe a Boaz. Este de Rute gerou a Obed, e Obed a Jessé. Jessé gerou ao rei Davi. E o rei Davi a Salomão, da que fora mulher de Urias. Salomão gerou a Roboão, e Roboão a Abias, Abias a Asa. Asa gerou a Josafá, Josafá a Jorão, Jorão a Uzias, Uzias gerou a Jotão, Jotão a Acais, Acais a Ezequias. Ezequias gerou a Manassés, Manassés a Amon, Amon a Josias. Josias gerou Jeconias e a seus irmãos no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio da Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel e Salatiel a Zorobabel. Zorobabel gerou a Abiúde, Abiúde a Eliaquim, Eliaquim a Azor. Azor gerou a Zadok, Zadok a Aquim, Aquim a Eliúde. Eliúde gerou a Eleazar, Eleazar a Matã, Matã a Jacó. E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. De sorte que de todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14, desde Davi ao exílio na Babilônia, 14, desde o exílio da Babilônia até Cristo, 14. Meu Deus, Santo Espírito, tudo que nós fizemos aqui até agora foi para louvar, glorificar o Teu santo nome, para expressar a Tua glória. Mas nós ainda necessitamos que Tu nos fale por meio da Tua bendita, poderosa e santa palavra. E nós te pedimos que no nome de Jesus, com misericórdia, porque nós não o merecemos, com graça, porque nós não temos condição de entender, Tu nos alcançasse com essa palavra, Deus. Tu nos alcançastes para que nós saibamos o que Tu queres, para que nós vivamos, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém. Nós estamos conversando nessas últimas semanas sobre a importância das genealogias da Bíblia. Genealogias, como eu tenho dito, são aqueles textos que a gente passa para frente. Mateus, por exemplo, talvez você já começou no versículo 18, porque no versículo 18 já começa contando a história do nascimento de nosso Senhor Jesus, e os versículos antecedentes ao versículo 18 são a genealogia de quem gerou quem, que gerou quem, que gerou quem. E isso parece ser um tanto maçante, parece ser um tanto sem muito sentido para a nossa mente imediatista que nós somos, mas se está na Bíblia tem uma importância. Se está na Bíblia, se Deus inspirou o nosso irmão Mateus a escrever na palavra de Deus, é porque tem uma direção, e essa direção não é para outro que não seja a sua igreja, os seus eleitos, aqueles que se debruçam, que inclinam os seus ouvidos a ouvirem a voz do Senhor. E nós falamos nas últimas quartas-feiras, nas duas últimas, sobre a genealogia de Adão, do primeiro Adão. A genealogia de Adão pela linhagem do seu filho Caim. E depois, na semana passada, nós falamos na genealogia de Adão na linhagem do seu filho Sete. Hoje nós vamos falar da genealogia do segundo Adão, que é o Adão melhor, que é o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Mateus começa o seu livro
relatando, registrando parte, aqui não está toda, mas parte da genealogia de nosso Senhor Jesus. E só que para que a gente se relembre e se aloque no conceito da genealogia, por que tem mais de 50 genealogias na Bíblia? A genealogia era importante por várias razões. Nós, por exemplo, cada um de nós que estamos aqui, tem uma certidão de nascimento ou de casamento que acentua você, coloca você no estado que você vive, na nação que você vive. Você se torna cidadã aqui no Brasil a partir da certidão de nascimento. Quando você casa, essa certidão é trocada por uma certidão de casamento. Naquela época não tinha certidão, não tinha os veículos cartorários. Aliás, até tinha, de uma forma mais brusca tinha. Mas se aferia quem você era a partir da sua árvore genealógica, dos seus ancestrais. Por isso era importante. Isso, por exemplo, provava o teu direito de herança. A partir do momento que você fizesse parte da família, daquela determinada família, você também tinha direito da herança daquela família. Isso era provado pelas genealogias. Provava também o seu direito real. Ou seja, você era de uma família da realeza. Provava também, de maneira especial, a gente vê isso na Bíblia, a sua genealogia provava o seu direito sacerdotal. Os filhos de Eli foram sacerdotes porque faziam parte da família de Eli. O Roboão, o Salomão foram reis porque fazia parte da família de Davi. Mas por que o nosso irmão Mateus, ele começa com uma genealogia? E a genealogia de nada mais, nada menos do Senhor Jesus. Mateus, ele escreve o texto de Mateus, a direção, o Evangelho segundo Mateus é direcionado a um grupo, especialmente, aos judeus e aos gentios. Os judeus é da religião judaica e os gentios eram aqueles que eram judeus, mas não eram de nascença. Então ele está falando para a religião judaica. E quem era a nata da religião judaica? Você estava aqui no domingo, você vai lembrar de eu ter dito isso. Eram os escribas, as correntes religiosas. Os escribas eram quem? Os doutores, os intérpretes da lei, aqueles que compilavam a lei, que conhecia o Antigo Testamento na fineza do conhecimento. Os fariseus eram um grupo religioso dentro do judaísmo radicalíssimo. Mas há um problema nesse contexto religioso judaico, nessa visão judaizante. Até hoje, eles não creem em Jesus Cristo. Jesus Cristo está no mesmo patamar do rei Davi, por exemplo. Aliás, o rei Davi está num patamar, num degrau acima até. O rei Davi é mais admirado do que o Senhor Jesus. Mateus quer provar. Mateus quer ratificar a messianidade de Jesus Cristo. Que ele é verdadeiramente o Messias. E para que isso ficasse bem claro, precisaria alocar Jesus na sua árvore genealógica. Então, ele quer credenciar o Messias Redentor. Ele quer dizer para o judaísmo, Jesus é o Cristo, é o Messias prometido, é aquele que vem tirar o pecado do mundo, que vem trazer renovo à vida, que vem transformar, que vem tirar as pessoas do opróbrio, do lamaçal, da imundícia,
e renová-los, e transformá-los e redirecioná-los na direção de Deus. Jesus é aquele que vem trazer a restauração definitiva, que vem reconciliar o ser humano pecador com um Deus todo-poderoso, com um Deus puro, com um Deus real. E por isso ele começa na genealogia. Porque se você prestar atenção, essa genealogia ela tem uma composição, ela está composta em 3 partes. E no final do texto, o versículo 17 se refere a isso. Ele diz: de sorte que de todas as gerações, ou seja, essa genealogia que eu acabei de citar, desde Abraão até Davi são 14, desde Davi até o exílio na Babilônia 14, desde o exílio na Babilônia até Jesus 14. A composição dessa genealogia, ela está composta, desculpa aí a redundância, em períodos. Ela está de Abraão até Davi, de Davi até o exílio na Babilônia, do exílio na Babilônia até o Senhor Jesus. E é por acaso que Mateus faz isso? Não. Tem uma intenção lógica nessa composição. De Abraão até Davi representa o período sacerdotal, o período dos sacerdotes. De Davi até o exílio na Babilônia representa o período monárquico, o período dos reis. E do exílio na Babilônia até Jesus representa o período profético, o período dos profetas. É isso que alguns de vocês estão estudando na revista da Escola Bíblica. O Jesus manifesto, de maneira sacerdotal, de maneira real e de forma profética. Assim, Mateus prova para os judeus, a partir desses registros, a legitimidade de Jesus Cristo como Salvador, como Messias, como Cristo. Porque para ser o Cristo, precisa ser profeta, sacerdote e rei. Precisa reunir essas categorias, esses elementos num único ser. E Mateus, ele se refere a isso. Mateus está falando com um povo que não crê na salvação em Cristo. Crê no Messias, mas não reconhece o Cristo Salvador. E você pode achar que isso é uma história bíblica, isso é uma história distante de nós, isso é uma história que está nos anais históricos da relação humana. Mas eu já conversei com vocês que a Bíblia não foi escrita por Mateus. É por Mateus também, mas o Mateus ele não tem contato com essa Bíblia que nós temos. A Bíblia é escrita para mim, para você. A Bíblia é a história das nossas vidas. Ainda hoje, meus irmãos, há pessoas que são atraídas para a religião pelo que Jesus faz. Há pessoas que são atraídas para a religião por causa de uma circunstância momentânea que está vivendo. Há pessoas que são atraídas para a religião para buscar um benefício próprio. João acusa isso, falando do pastor que não tem zelo pelas ovelhas, que só está ali para poder agarinhar sobre a vida, sobre a própria vida. Ainda hoje há muita gente fora aí, inacreditavelmente nos arraiais da igreja, que não crê em Jesus pelo que Ele é, o Cristo Redentor, o Cristo Salvador, o Cristo transformador da vida. É isso que Mateus está assumindo, está provocando
aqueles grupos religiosos, vocês são muito religiosos, vocês até conhecem as linhas do conhecimento da palavra, mas vocês não compreenderam o Cristo Salvador, o Jesus, o Cristo. Vocês pensam que Ele é somente Jesus de Nazaré. Ele é Jesus de Nazaré. Ele é completamente humano, mas Ele é Jesus Deus, Jesus divino. Ele é completamente Deus. Mateus descreve isso de uma maneira, sim, poética, mas muito profunda. Porque na inspiração do Espírito Santo, ele lista os sacerdotes, ou parte da elite sacerdotal que compõe a Bíblia. E a elite sacerdotal que compõe a Bíblia está nos patrísticos, né? Nos pais da fé. O Abraão, o Isaac e o Jacó. Não tem como você falar do Antigo Testamento sem falar nesses três personagens. E nós nos inspiramos nele, nós pregamos sobre ele, nós falamos de Abraão, pai da fé, e nós falamos do Isaac, do Jacó, do pai das 12 tribos. Mas quem foram esses homens? Abraão é aquele que tem uma impulsividade porque pelo menos 3 vezes ele faz isso. Não chega a ser uma impulsividade, mas ele tem um certo espírito da mentira, assim. Estou brincando com o nosso irmão, mas ele mente algumas vezes na Bíblia. Abraão foi aquele que falou assim: meu sobrinho Ló, você vai para um lado que eu vou para o outro, porque a gente não pode andar junto, porque a gente está tendo muitos interesses conflitantes no que diz respeito às finanças. A Bíblia diz que ele andou com Deus, mas ele não consegue andar com Ló. Abraão foi aquele que viveu, eu já falei isso para vocês aqui. Desculpa aí a expressão, não tem, tem ali uma criança ali. Mas ele viveu aquela composição amorosa, para ser bem amoroso com Abraão. Entre ele, a esposa legítima dele, a Sara ou a Sarai, e a serva da esposa, a Agar. E não diga assim: não, pastor, mas ele não teve saída. É claro que teve. Esse é o Abraão, o pai da fé, aquele a quem Deus primeiro fez a promessa. Mas a Bíblia, de tão maravilhosa, profunda e verdadeira que é, não esconde as terríveis ações que os seus melhores servos tiveram. Tem o Isaac talvez influenciado pelo pai, também mentiu. E aliás, a mentira é muito semelhante. Aí tem o Jacó, eu nem preciso falar para vocês. O Jacó é aquele que enganou o irmão, enganou o pai, enganou o sogro. É esses que fazem parte da linhagem sacerdotal de nosso Senhor Jesus. Aí vamos para o período monárquico. Fica um pouquinho pior. Dessa linhagem aqui começa com Davi, que é um homem segundo o coração de Deus, 2 pontos. Que admitiu um incesto familiar, que não tomou uma providência. Que era extremamente violento. Lembra quando ele foi tomar lá a terra do Nabal, da Abigail? Que andava, eu tenho falado muito nisso, com uma milícia do seu lado, ao seu lado. Davi é um péssimo pai, é um grande rei, mas é um péssimo pai de família. A sua família, o seu próprio filho, Absalão, quis matá-lo. Para um filho querer matar um pai é porque a família está muito desregrada.
Davi, enfim, ele era um homem segundo o coração de Deus, porque as misericórdias do Senhor não têm fim. Salomão, aquele que casa com um monte de mulheres para poder se dar bem financeiramente. Porque o pessoal, Salomão casou com muitas mulheres, mas não casava com qualquer uma, não. Ele casava com aquela que podia, de alguma forma, a família, dar um retorno para ele. Salomão é sábio, é rico, mas também contraria a vontade de Deus. Josafá, que é um bom rei, está listado aqui, mas fez aliança com Acabe, que foi um dos piores reis que o Reino do Norte teve. Aliás, o pior rei. E isso contrariou a vontade de Deus. Uzias também foi um bom rei. Foi daqueles que a Bíblia coloca, foi segundo, fez tudo que era reto diante do Senhor. 2 pontos. No final da sua jornada, ele deu uma de sacerdote, foi queimar incenso. Deus reprovou isso. Ele foi acometido de ranceníase e ficou até o final do seu reinado em prisão domiciliar, não podia sair na rua. E tem o Manassés. Aí o Manassés foi tão ruim. Aliás, ele foi o pior rei da parte sul de Israel. A Bíblia diz que ele queimou, que ele sacrificou seus próprios filhos. Ele desviou completamente da direção de Deus. Esse é só um dos que fizeram parte da genealogia de Jesus no período monárquico, no período real, no período dos reis. E tem as mulheres que fizeram parte dessa genealogia. A Tamar, se você não conhece a história, vai lá no Gênesis e você pega a história. Teve um caso com seu próprio sogro, que se fez de prostituta. A Raabe, que aí o texto já é claro, direto, ela era prostituta. Aí tem a Ruth. A Ruth era uma moabita. E qual é o problema? O problema é que ela faz uma estratégia para dar linhagem lá mas os moabitas são resultados da relação incestuosa das filhas de Ló com Ló. Daí nascem os moabitas. E Ruth faz parte dessa linhagem. E tem a Betseba, que foi mulher de Salomão, mas antes, que foi esposa de Davi, mas antes tinha sido esposa do Urias, e o Davi tomou ela à força. Vocês conhecem um pouco da história também. E tem a Maria é Maria sempre, né? Mas eu já disse para vocês e repito, para nós a Maria é a Maria, a bem-aventurada. Mas lá na região dela, ela engravida sem ter casado com José. Estava noiva só. Por que eu contei essa história toda? Porque é uma aplicação santa e bendita, e essa é muito da intenção de Mateus. Para dizer assim, esse Cristo, que é rei, que é sacerdote, que é profeta, ele não deixa ninguém para trás. Ele veio para os que eram seus, de João. Os seus não o receberam, mas ele veio. Ele não pretere, ele não afasta. O amor dele é suficiente para alcançar toda a raça humana. Esse Cristo não desistiu de você. Esse Cristo não desistiu do teu esposo, do teu filho, do teu irmão, do teu vizinho. Às vezes nós desistimos. Às vezes nós paramos de orar. Às vezes nós deixamos de apresentá-los diante do trono da graça do Senhor.
Mas esse Cristo não viu o que esses irmãos fizeram, mas Ele fez por esses irmãos. Eu não estou endossando o erro deles, mas esse Cristo é misericordioso. Ele não nos dá o que nós merecemos. Ele não desiste dos seus. Então, se você desistiu de alguma coisa que pode representar aquilo que Deus tem como propósito para a tua vida, hoje é o dia de você recobrar essa história. Esse Cristo não abandona as piores espécimes aos olhos humanos. E é esse Cristo que nós servimos. Quando Mateus descreve essas composições no último versículo, no versículo 17, falando das estradas das gerações, e a gente olha essa estrada, olhando para a vida, para a caminhada, para os desvios desses irmãos, dessas pessoas que fizeram parte da linhagem do nosso Senhor Jesus, é um tanto estranho demais para nós. Tem uma prostituta, na verdade não foi só uma se fez como se fosse, e uma de verdade era na linhagem de Jesus. A gente, se fosse expressar a nossa, a gente apagava o nome dela. E aqui não está toda a linhagem. O Mateus podia omitir essas pessoas, como talvez eu e você fizéssemos. Todo mundo tem alguém na família que talvez não... Mas por que é que Deus, por meio de Mateus, nos mostra essa linhagem tão estranha? É porque é assim que Deus faz. Normalmente, nós pela limitação não compreendemos todos os caminhos de Deus. E aí, na visão que nós temos, Deus usa os caminhos mais estranhos, mais incompreensíveis, para cumprir o seu propósito. Eu sei que tem coisa que está acontecendo na vida de algum de vocês que vocês não estão compreendendo. Que vocês estão perguntando, mas por quê? Por que isso tinha que acontecer na minha vida? Por que haveria de ter pessoas tão inabilitadas? Um Manassés, um assassino de crianças, dos seus próprios filhos. Por quê? Porque às vezes, e por muitas vezes, por conta da nossa limitação de compreender as ações do Altíssimo, do Eterno, do Todo-Poderoso, Deus usa caminhos muito estranhos para nós seres humanos, para cumprir os seus propósitos. Então, mesmo que você não está entendendo, permaneça firme no caminho do Senhor. Talvez, no final você entenda. Mas mesmo que você não entenda, eu posso lhe garantir uma coisa. E eu não garanto por mim, mas pelo que o nosso Deus diz para nós. Os caminhos podem ser estranhos, podem ser incompreensíveis, podem ser indecifráveis. Mas tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e a sua justiça. Você pode não saber para onde você está indo, como é que você está indo, os detalhes, mas no final vai ser para o seu bem. No final de toda essa história, quem é gerado é o Senhor da glória, o Senhor Todo-Poderoso, o Cristo ressurreto, aquele que transforma a vida, aquele que nos leva a um lugar muito melhor, indescritivelmente melhor. A gente pode não saber explicar porque é que tinha que ter uma Raabe nessa genealogia. Mas no final da história, pouco importa a conclusão, a resolução dessa explicação. O que importa é que o Cordeiro de Deus veio, derramou seu sangue, nos deu um banho e nos lavou de todo o pecado, para que aqueles que estavam mortos em seus pecados e delitos e tinham sido afastados da presença de Deus,
pudesse se reconciliar com o Pai nesse Cristo, nesse Cordeiro imolado. Algumas coisas essa genealogia nos diz, mas o de mais importante, mais profundo e mais real, que esse que é profeta, porque sabe de toda a sua vida, antes, agora e da que está por vir. Nada da tua vida saiu do crivo das mãos do Senhor. Esse que é rei, que mesmo que tendo muita gente que não considera como rei, ele reina sobre todos. Toda a terra está debaixo do seu querer, das suas mãos, do seu controle. Ele é sacerdote. Ele é o nosso intercessor. Esses homens e essas mulheres podem ter cometido muitos erros. E eu e você também cometemos muitos erros. Nós ainda nessa terra dos viventes somos pecadores. Mas Ele é o nosso advogado. Ele derramou sangue por nós, para dizer que todo aquele que nele crê, não pagará com a vida as atrocidades e as transgressões que cometeram. Porque Ele já entregou, Ele já doou, Ele já sacrificou, Ele já pagou por mim e por você. Ele é o sacerdote, Ele é aquele que intercede por nós, Ele é aquele que sofreu por nós, Ele é aquele que morreu por nós, mas Ele é aquele que ressuscitou, para que todos aqueles que estejam nele tenham vida e vida abundante, vida eterna. É isso que nos diz a genealogia do Adão perfeito, o nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém?